Cair para frente, o segredo de quem nunca desiste. Você já parou para pensar que nada na vida realmente vale a pena se você não arrisca? Nada. Absolutamente nada. Nelson Mandela sacudiu o mundo quando disse: não há paixão em viver pequeno, em se contentar com uma vida menor do que aquela que você é capaz de viver. E eu te pergunto agora, olhando direto nos seus olhos, quantas vezes você já ouviu alguém dizer que você precisa ter um plano B? Que precisa de algo para se segurar, algo para cair? Sabe por que eu nunca entendi esse conceito? Porque, se eu vou cair, eu não quero cair para trás. Eu quero cair para frente. Pelo menos assim, eu vejo de frente aquilo que vou atingir. E isso muda tudo, porque cair para frente é cair com coragem, com propósito, com os olhos fixos no futuro. Você está mesmo pronto para parar de viver com o freio de mão puxado? Desde pequenos, somos treinados a acreditar que o fracasso é algo terrível. Na escola, em casa, nos primeiros empregos, quantas vezes você foi ensinado que errar era vergonhoso? Quantas vezes ouviu que precisava jogar seguro, que precisava se proteger de qualquer risco? Mas deixa eu te contar uma coisa: sem consistência e sem coragem, você nunca vai chegar até o fim. Você pode até sonhar grande, mas se não tiver a ousadia de arriscar e a disciplina de continuar, vai parar no meio do caminho. Lembra daquele antigo teste de QI, dos 9 pontos? Aquele em que você precisava ligar todos com apenas 5 linhas, sem tirar o lápis do papel? A única forma de resolver era saindo para fora da caixa. E a vida é exatamente isso. Você nunca vai alcançar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então me responde, você está disposto a sair da sua zona de conforto? Está disposto a falhar grande, a sonhar maior ainda e a pagar o preço por isso? Porque sonhar sem metas é só fantasia. E viver com medo é escolher sobreviver, em vez de viver de verdade. Sabe por que a maioria das pessoas não vive o seu verdadeiro potencial? Não é falta de talento, não é falta de oportunidade. É medo. Medo de não dar certo. Medo de falhar e ser julgado. Medo de arriscar e perder o que já conquistaram. Mas eu te digo, quando você enfrenta seus medos, percebe que eles nunca foram tão grandes quanto pareciam. Quantas vezes você já disse para si mesmo: eu não consigo, não vou aguentar, e mesmo assim aguentou? A verdade é que você já superou medos antes. Então por que continua vivendo como se eles fossem monstros intransponíveis? Se você quer a vida que sempre sonhou, precisa estourar a sua bolha. Essa bolha é a zona de conforto que te mantém seguro, mas também te mantém pequeno. Pensa comigo, tudo que você deseja está fora dessa bolha. Sonhos, conquistas, crescimento, abundância, propósito, tudo isso exige movimento. E se você continuar vivendo dentro dela, sabe o que vai acontecer? Vai falhar. Não porque tentou e caiu, mas porque nunca tentou de verdade. Então, respira fundo. Expande-se. Dá um passo para fora, ainda que tremendo. Esse é o início da transformação, quando você entende que arriscar não é o perigo, mas a única forma de viver em grandeza. Você já passou por dor, eu sei disso. Todos nós já passamos. Mas a grande questão é: o que você vai fazer com essa dor? Vai chorar, reclamar, desistir? Ou vai usá-la como combustível para crescer? Porque, se você chegou até aqui, é porque já sofreu demais para desistir agora. Você já investiu tempo, energia, noites sem dormir. Então por que não transformar cada cicatriz em força? Por que não exigir de si mesmo uma recompensa pela sua dor? A vida não vai te dar nada de graça. Mas ela pode te dar significado, se você escolher lutar com propósito. A vida às vezes arranca pedaços da gente. Amigos que perdem a saúde, pessoas que sofrem perdas irreparáveis, histórias interrompidas no meio do caminho. Talvez você também já tenha perdido algo que parecia insubstituível. E é nesse ponto que muitos perguntam: e agora, o que eu faço? A resposta é dura, mas libertadora. Você precisa encontrar o seu novo 100%. Não importa se você não consegue mais fazer tudo o que fazia antes. O que importa é o que pode fazer agora, com o que tem, com quem você é hoje. Esse é o verdadeiro sentido de resiliência, não negar as perdas, mas encontrar força dentro delas. Deixa-me te contar um segredo. Cada um de nós tem um pote invisível de biscoitos. E nesse pote, estão guardadas todas as suas vitórias, cada obstáculo superado, cada momento em que você se provou mais forte do que pensava. Nos dias difíceis, quando a vida pesa, você precisa colocar a mão nesse pote e lembrar: ei, eu já superei coisas piores. Eu já atravessei tempestades. Eu não sou fraco, eu sou prova viva de resiliência.
Esse é o seu arsenal secreto. Não deixe que a dor faça você esquecer quem você é e do que é capaz. A cada queda, volte ao seu pote de biscoitos e resgate a sua própria grandeza. Vivemos em um mundo obcecado por números. Dinheiro, seguidores, status, conquistas materiais. Mas você já percebeu que, quando se mede pela régua dos outros, sempre vai parecer pequeno? Albert Einstein disse uma vez: nem tudo que pode ser contado, conta. E nem tudo que conta pode ser contado. Essa frase é um lembrete poderoso de que felicidade não se mede em comparações. Você não precisa ser o primeiro em tudo. Não precisa ter o mais para ser pleno. A verdadeira abundância nasce quando você encontra propósito no que faz. Quando para de viver com mentalidade de escassez e escolhe viver com mentalidade de crescimento. Existe uma diferença brutal entre a mente do macaco e a mente do monge. A mente do macaco é inquieta, ansiosa, sempre pulando de galho em galho, sempre atrás de uma banana maior, nunca satisfeita. É o que muitos de nós vivemos todos os dias: comparação, ansiedade, escassez, pressa. Já a mente do monge é calma, focada, presente. Ela não busca ter mais, busca ser mais. Não corre atrás de quantidade, mas de qualidade. Não vive de correria, vive de propósito. E aqui vai a reflexão que pode mudar a sua vida. Você está vivendo com a mente do macaco, sempre insatisfeito, ou com a mente do monge, em paz e em expansão? Talvez você esteja pensando: mas como encontrar abundância se minha vida é marcada pela escassez? Como encontrar paz se tudo ao meu redor é confusão? Eu entendo. A vida nem sempre oferece um cenário favorável. Existem mães solo que batalham todos os dias para colocar comida na mesa. Existem pessoas vivendo endividadas, cansadas, sufocadas pelo peso das responsabilidades. E sabe qual é a verdade? Ninguém escolhe viver nesse nível de pressão. Mas existe algo que você pode escolher: o significado. Não dá para ser positivo em meio a tanta luta. Não dá para sorrir enquanto a alma sangra. Mas dá para encontrar um porquê. E quando você encontra um porquê, tudo muda. Talvez seu propósito agora seja criar seu filho. Talvez seja se reerguer para provar a si mesmo que não acabou. Talvez seja usar sua dor para inspirar outras pessoas. O que importa é entender que mesmo em meio ao caos, você pode viver com sentido. A felicidade é instável. Positividade vem e vai. Mas o significado, esse ninguém pode tirar de você. Quando alguém querido parte, não existe positividade que cure a dor. Mas existe significado, quando você transforma o que essa pessoa deixou em legado vivo dentro de você. Quando você decide honrar suas lições, continuar seu caminho, usar o que aprendeu para se tornar melhor. É isso que eu quero que você entenda. Não busque só felicidade. Busque propósito. Busque algo maior do que você mesmo. E quando esse propósito estiver claro, até as batalhas mais duras vão parecer combustível para o seu crescimento. Algumas pessoas nasceram com talento natural para liderar. Mas liderança não é apenas sobre comandar os outros. É, antes de tudo, sobre liderar a si mesmo. Talvez você tenha crescido em um ambiente de liderança. Talvez tenha tido bons exemplos. Ou talvez não. Mas isso não importa. Porque liderança se constrói, dia após dia, com escolhas conscientes. E o primeiro ato de liderança verdadeira é este: decidir que você vai crescer. E não crescer só quando for conveniente, mas crescer de forma intencional. A cada livro lido, a cada desafio enfrentado, a cada decisão de não parar no meio do caminho, você fortalece a sua liderança interior. Um dia, percebi que estava fazendo a pergunta errada. Eu sempre me perguntava: quanto tempo vai demorar para chegar lá? Mas, de repente, entendi que a verdadeira pergunta era: quão longe eu posso ir? Esse é o poder da mentalidade de crescimento. Porque quando você só foca em metas, fica obcecado pelo destino. Mas quando foca em crescimento, entende que cada passo já é parte da vitória. E aí o jogo muda. Você deixa de se medir pelo calendário e passa a se medir pela evolução. Não é sobre quando você vai chegar. É sobre quem você está se tornando no caminho. Você já percebeu como passamos boa parte do tempo alimentando preocupações? Nosso cérebro se acostuma a girar em torno da ansiedade, contas, comparações, medos. E esse hábito invisível rouba sua energia, a sua saúde, a sua alegria. Mas existe uma chave simples para quebrar esse ciclo. Ela se chama a regra dos 5 segundos. Funciona assim: toda vez que você sentir que está prestes a desistir, a se sabotar, a recuar, conta de trás para frente: 5,
4, 3, 2, 1. Esse simples ato corta o piloto automático da mente e devolve o controle para você. É uma pequena decisão. Mas decisões pequenas, repetidas com consistência, criam transformações gigantes. A diferença entre quem vive com propósito e quem se afunda na dúvida não está no talento. Está na ação. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, e mesmo assim não fez? Quantas oportunidades você deixou escapar porque hesitou demais? A verdade é que a vida acontece em janelas de 5 segundos. Ou você age, ou perde a chance. E cada vez que escolhe agir, você fortalece sua confiança. Cada vez que se omite, enfraquece sua própria fé em si mesmo. Agora é a hora de você escolher. Vai continuar vivendo pequeno, se escondendo atrás de desculpas, acreditando que não é capaz? Ou vai dar o passo que a sua vida está pedindo há tanto tempo? Você já sabe a resposta. O medo nunca vai desaparecer por completo. Mas a coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Então, se for para cair, que seja para frente. Se for para arriscar, que seja de corpo inteiro. Se for para sonhar, que seja grande. Lembre-se, sonhos sem metas são apenas sonhos. E a vida é curta demais para viver apenas de sonhos. Está na hora de transformar o que você deseja em realidade. A escolha é sua. E o momento é agora.